Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2020. Grande pergunta é: quando o terremoto vem sobre as nossas vidas, o que fazemos? O que dizer quando a enchente que traz o caos bate à nossa porta? E como se portar quando o acidente acontece conosco? O Salmo 46 nos dá a resposta, e a resposta é esta: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Foi este salmo que alimentou Lutero quando ele foi perseguido. Baseado nele, Lutero escreveu um hino que tem sido cantado por milhões de cristãos em todo o mundo ao longo de séculos. O hino diz assim: castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Lembro-me quando capotei um carro com a minha família dentro. Saímos todos ilesos, graças a Deus, e várias pessoas prontamente saíram para nos ajudar, oferecendo celular para que falássemos com quem quiséssemos. E eu telefonei para o seguro, que me tranquilizou, dizendo o seguinte: olha, nós vamos enviar uma viatura para lhe ajudar. E tudo ficou melhor quando o socorro chegou. O rapaz me disse assim: olha, agora o seu carro está sob a nossa guarda. Nós providenciaremos um táxi para levá-los para casa e daqui a 2 dias telefonaremos para saber onde quer que deixemos o seu carro. Pois bem, Deus é o nosso socorro tranquilizador quando o acidente, quando o imprevisto, a tragédia batem à nossa porta. A tradição judaica diz que este salmo, Salmo 46, foi escrito para celebrar a ação de Deus quando Senaqueribe, rei da Assíria, a maior potência daqueles dias, invadiu Judá e cercou Jerusalém. O exército de Senaqueribe cercou toda a cidade de Jerusalém e ficou lá esperando acabar as provisões, acabar a água, acabar tudo. O termo de rendição era mais ou menos assim: rendam-se, pois todos os reis que tentaram resistir só são lembrados no dia de finados. O povo, apavorado, buscou ao Senhor, que enviou uma mensagem pelo profeta Isaías, e a mensagem era assim: Senaqueribe não entrará em Jerusalém. Pelo caminho que ele veio, ele voltará. Algum tempo antes, uns períodos antes da invasão de Senaqueribe, Deus iluminou o rei Ezequias para que ele tapasse todos os vestígios, todas as evidências, todos os sinais de que havia água, onde havia água fora da cidade de Jerusalém. De sorte que dentro da cidade havia água, mas fora, onde estava o exército de Senaqueribe, não. Então, em meio à adversidade, o povo ficava comovido, porque lá dentro da cidade, a cidade cercada, havia água. E aí o povo dizia assim, versículos 4 a 6, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Beber daquelas águas trazia alegria e certeza de que Deus estava com aquele povo, cuidando dele e que o ajudaria naquela situação. Um dia, o atalaia subiu à sua torre para ver a posição dos inimigos e ficou surpreso. Lançou um grito para todo o povo de Jerusalém ouvir.
Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras, quebra o arco e despedaça a lança. Versículos 8 e 9. A Bíblia diz que o anjo do Senhor passou sobre o exército de Senaqueribe e matou 185 mil soldados. Heródoto, o historiador, explicou que foi uma peste bubônica. Imagine um grande exército sem água e sem as mínimas condições de higiene. Então, como o profeta Isaías profetizou, Senaqueribe retornou à Assíria sem invadir Jerusalém. Agora temos a palavra direta de Deus para nós quando enfrentamos o caos, e foi a palavra direta de Deus para aquele povo naquela situação, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O poeta sacro diz a mesma coisa, só que em outras palavras. Ele diz assim: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. No Salmo 46, Deus é nosso refúgio no início do Salmo, no meio do Salmo e no final do Salmo. É dito assim mesmo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, versículo 1. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, versículo 7. E no último versículo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É como se Deus dissesse o seguinte: eu sou refúgio e fortaleza, socorro na angústia, no início do problema, no meio do problema e no final do problema. Eu sou socorro na angústia, eu sou socorro nas crises, no momento que for. É o retrato do Deus que nos diz: eu sou refúgio e fortaleza, eu sou aquele a quem vocês podem recorrer no dia da dor. É o retrato do Deus que anda conosco e age por nós o tempo todo. Este salmo, se você for para o início dele, você vai ver que esse salmo foi escrito para ser cantado por mulheres, em voz de soprano, diz uma versão, para ser cantado em alamote, que era uma voz a oitava acima. Eram as mulheres que costumavam celebrar vitória dos seus guerreiros. E como o povo, sem fazer nada, obteve vitória, as mulheres deviam cantar. Foi assim na passagem do Mar Vermelho, quando as mulheres cantaram louvando a Deus, na vitória de Davi sobre Golias, e agora na vitória que Deus deu ao povo sobre Senaqueribe. Particularmente, eu gosto da lembrança dos versículos 7 e 11. Deus de Jacó é o nosso refúgio. É que Jacó foi o maior estelionatário da Bíblia. Ele foi o maior 171 da Bíblia. Ele enganou o seu irmão gêmeo 2 vezes e enganou até o seu pai velhinho, que era cego. Para conseguir o que queria, Jacó era um homem sem qualquer escrúpulo, até que teve um encontro real com Deus e se converteu. Então Deus mudou o seu nome para Israel e ele finalmente se tornou um homem piedoso. Mas o salmista, em que pese ter escrito depois da história de Jacó, quando ele sabia da conversão de Jacó, ele diz assim: o Deus de Israel, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele celebra não o Deus de Israel, mas o Deus de Jacó. Ele podia ter dito: o Deus de Israel é o nosso refúgio. Mas ele celebra um Deus que age em nosso favor, mesmo quando nós não merecemos. Deus agiu em favor daquele povo, mesmo quando
ele não merecia. O Salmo celebra o amor e a graça do nosso Deus, que sempre está presente quando nós precisamos dele. E a grande pergunta é: você já tem esse Deus na sua vida? E eu termino dizendo para você o seguinte: esse Deus, o Deus de Jacó, ele não é um cartão de crédito, mas cabe aqui um conselho: não saia por aí sem ele. Convide-o para que ele seja o seu Deus. Vamos orar? Ó Pai, obrigado pela segurança que temos quando Deus de Jacó está conosco. Significa que ele não age em nosso favor pelos nossos méritos, age em nosso favor porque nos ama, por causa da sua graça. Ele se compadece de nós. E nós queremos nos colocar nas tuas mãos, Senhor, agradecidos, porque quantas vezes olhamos para o lado e não sabemos o que fazer, mas podemos buscar a tua face e clamar pela tua misericórdia, pelo teu favor, pela tua generosidade, pela tua graça, para que, através dela, tu venhas nos socorrer, nos ajudar e nos dar segurança. Ó Deus de Lutero, tem misericórdia de nós quando formos perseguidos, quando passarmos dias maus e provações, que a tua presença conosco, que a tua graça agindo em nosso favor, traga segurança ao nosso coração, alívio para a nossa alma e paz para a nossa consciência. Muito obrigado, porque no início, no meio ou no fim dos problemas, o Senhor é o nosso socorro. Nós oramos agradecidos por termos o Senhor conosco e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo final de semana.